Seja muito bem-vinda, mulher corajosa, a nossa dose de coragem da semana. E nós estamos aqui para encher o seu coração de vida, de coragem, de conteúdo, de ferramenta, de histórias que vão inspirar você e te apoiar na sua jornada como líder e como empreendedora. E neste episódio eu tenho a honra de ter comigo uma convidada muito especial, que eu tenho certeza que a história dela vai encorajar você, vai te impulsionar, vai te encher de vida, de coragem, você vai se sentir movida, mexida, ativada a ser uma profissional, uma mãe, uma esposa corajosa. Estou aqui com Fabiana Galzo. A Fabi, gente, ela é uma mulher corajosa, incrível. Faz parte do Mulheres Corajosas desde o comecinho, né, Fabi? Desde 2019 você está aqui com a gente. Sim. E ela tem uma história maravilhosa. Eu falo com a boca cheia, cheio de orgulho, que é a melhor odontopediatra deste país. E ela tem uma história linda, ela tem uma jornada, né, como profissional, como mãe, como esposa, que eu tenho a honra de fazer parte, de acompanhar de muito perto. É uma mulher que vem se desafiando em todo esse processo e é uma mulher que a sua história inspira, né, Fabi? Enche de vida e de coragem sempre que você conversa, inclusive com as mães lá no seu consultório, na sua clínica, em outros ambientes sociais que você tá, você sempre fala sobre o quanto ser uma mulher corajosa tem feito a diferença na sua vida e você tá transbordando isso na vida de várias outras pessoas. Então seja muito bem-vinda, eu tô muito feliz de receber você aqui e de ter você nesse nosso episódio. Conta um pouquinho quem é Fabiana Galzo, fala um pouquinho de quem é você, para essa mulher que tá aqui assistindo a gente te conhecer também. Oi, gente, que alegria! Eu tô muito honrada de estar aqui, muito mesmo. Porque de fato, né, a gente vem construindo bloquinho por bloquinho, tijolinho por tijolinho. Sim. E olhar para trás também nos traz muita satisfação, né, muita alegria. Obrigada pelo convite, Fabi, tô muito feliz. Eu sou Fabiana Galzo. Eu tenho 38 anos, vou fazer 39 anos. Falo que muito bem vividos. Isso aí. Né? Tem gente intencionais. Intencionais. Talvez não todos eles, né? Mas compensou esses últimos anos aí. Porque muita gente tem problema com idade, né? Eu falo que eu não tenho, não. Você sabe que eu não tenho também? Eu também não tenho. Inclusive, quando eu era mais nova, eu falava sempre a idade que eu tinha, contando pelo ano. Então, assim, eu vou fazer 18. Eu falava, já tenho 18. Eu nunca me importei com a idade, assim, nunca foi um problema pra mim. Eu também não, porque eu acho que quando a gente tem contentamento, né? E tem orgulho da nossa história, isso faz toda a diferença. Porque você pensa, puxa, que legal. Temos muito ainda para viver, né? Claro. Mas olhando com muita alegria, muito orgulho de tudo que eu vivi até hoje. Então, eu sou uma mulher de 38 anos. Eu sou uma mulher muito firme nas minhas decisões, assim. Tem os meus momentos, né? De, ai meu Deus, de medo. Mas eu sou muito bem posicionada, eu sou uma mulher de uma personalidade forte, né? Eu sempre fui aquela que influenciei, ao invés de ser influenciada. Claro que tenho minhas referências boas, né? Mas eu acho que desde criança eu me vi uma pessoinha muito assim, firme, sabe? Que sabia o que queria, já entendia muita coisa da vida. Sei que Deus me fez com um temperinho diferente, assim, de ser meio fora da caixa. Eu gosto de ser diferente, não gosto de ser como todo mundo é, porque eu sei que para cada mulher Deus deu um pouquinho, né, de um tempero, de uma forma de ser, e o meu jeitinho de ser eu gosto. É sua autenticidade, né? Eu sou muito autêntica, assim, né, e uma mulher muito... assim, que gosto de aprender. Eu gosto de aprender, eu gosto de me desafiar, né? Às vezes até demais. E é isso. Eu sou mãe da Abi, de 4 anos. Que através de tudo que eu vivi, né? Até agora, eu vou contar um pouquinho depois. A Abi chegou na minha vida, assim, de uma maneira muito linda, muito leve, muito maravilhosa. Sou casada há 11 anos com Silas, que é o amor da minha vida. O Momi, que é tudo, é meu parceiro, é meu sócio, ele me incentiva em tudo, me apoia. E eu sou uma mulher feliz.
Muito Muito legal. feliz. Você também é líder na comunidade de fé que você faz parte. Sim. Dentista humanitária. Aí vem, gente, tudo que eu faço, né? Alguns papéis. Filha, tia, irmã, uma mulher multipapéis, né, Fabi? Sim, amiga, né? E tenho aí algumas responsabilidades, né? Digamos assim, que Deus também foi me ensinando a conduzir de maneira bem leve, né? Assim, tem, lógico, o cansaço, né? Sim. A correria que às vezes chega, mas tudo que Deus me apresentou e apresentou para minha família, porque a gente vive hoje tudo familiarmente, né? Digamos assim, tudo a gente faz juntos, a gente tá ali em acordo, então o que Deus nos entregou a gente faz de maneira bem leve e bem disposta. E Fabi, como é que a odonto e a odontopediatria entrou na sua vida? Conta um pouquinho pra gente, porque uma das coisas que sempre me chamou a atenção, acho que das primeiras conversas que a gente teve quando eu te conheci lá atrás, foi a sua convicção com a odontopediatria. Eu lembro da sua fala, do seu brilho no olho, né? Você falando sobre o seu propósito com a odontopediatria. Tanto que uma das nossas conversas eu falei, tem algo muito especial aí nisso que você faz, né? E conta aí, como é que a odonto entrou na sua vida? Como que você fez essa escolha? Como que você escolheu a odontopediatria e depois empreender? Porque a gente está falando de um outro degrau, de uma outra etapa, né? Sim. Eu gosto de responder sobre isso, porque nem sempre eu tive essa convicção sobre a odontopediatria. Porque a forma com que ela foi me apresentada, a princípio eu não curti muito na faculdade. Tá. Porque eu entendia, puxa, fazer assim, dessa forma, né? Não sei se combinaria muito comigo, enfim. Mas, em resumo, uma vez eu mandei um currículo para uma clínica, eu era ainda clínica geral, né? Tá. E o dono dessa clínica me chamou e falou, olha, aqui eu atendo crianças, eu tenho um projeto social meu, pessoal, em que eu pago o dentista para atender e não cobro nada dessas crianças. Uau. Eram crianças em situação de vulnerabilidade. E ele falou, você atende criança? Aí eu respondi, não, eu não sei, não é muito minha praia. Tá. E aí ele falou, você não quer tentar? Vamos tentar, vamos ver, tal. E eu tenho, né, uma das minhas características é essa facilidade em me conectar, em me comunicar com o ser humano em geral. E eu descobri que eu conseguia fazer isso com as crianças também, né? E o que me toca muito na odontopediatria é o fato de conseguir fazer a diferença nos atendimentos, entendendo o quanto a criança é vulnerável. Tá. Né? Mesmo que não seja uma criança de rua, Claro. mas toda criança ela é vulnerável. Claro. Ela tá ali na sua cadeira, né? Ou na sua escola, se você é professora, ela tá ali muito dependente daquilo que você vai entregar. Então, o que brilhou o meu olho foi o fato de conseguir falar, cara, eu consigo mudar a vida, ou o futuro, ou o olhar, ou a saúde, ou a qualidade de vida, ou até mesmo a forma com que essa criança vai se enxergar através do que eu faço. Uau. Então, assim, tem a ver com a odontologia e não tem ao mesmo tempo. Tem muito a ver com quem eu sou. Sim. Né? Porque é mais ou menos o que eu acabo vivendo no meu dia a dia com todas as pessoas. Mas poder fazer isso pelas crianças, para mim, é muito especial, né? Então foi assim. Você não tinha um desejo, um sonho desde o início de trabalhar com criança. Foi uma coisa que você precisou experimentar. E aí veio esse clique, veio tipo, poxa, tem um caminho aqui, eu tô enxergando algo além do que simplesmente atender. Isso, na verdade, o meu sonho não era nem ser dentista, era ser médica. E o meu pai teve uma situação muito difícil financeira e na época de eu ingressar na faculdade, ele não teria condições de pagar uma faculdade de medicina. Então fui atrás de bolsa, né, projetos e tal que pudesse me proporcionar, e quando foi para eu pegar essa bolsa me falaram, ó, tem de odonto, você quer? Aí já foi o primeiro choque. Tá. E aí hoje, gente, muito claramente eu consegui entender porquê de tudo. Mas na época eu não entendia, mas como eu queria estudar, eu entendia que estudar para mim era o único caminho, eu topei o desafio. Sim. Então foi assim, depois me encontrei com a odontopediatria. Sim. Assim, e o Silvio, ele foi um canal para isso, porque ele falou, não, vamos tentar. Gente, eu descobri, sabe quando você fala,
uau, que incrível, Uhum. eu nasci para fazer isso, isso. eu nasci para isso, igual a gente estava falando aqui, né? Nós nascemos para fazer um podcast. Foi assim com a odontopediatria. E aí depois todo o consultório que eu ia, né, na época, eu falava, olha, eu atendo criança, tá? E eles me contratavam na hora, porque a maioria dos profissionais não quer, não então gosta. se tornou um diferencial seu, uma vantagem competitiva como profissional. Exato, porque eles entendiam, olha, ela é uma profissional ali flexível, que ela consegue tanto atender o adulto quanto a criança. Sim. E aí depois, quando eu vi que o negócio ficou sério mesmo, porque aí eu fui deixando de atender os adultos. Uhum. Numa clínica que eu trabalhava, que eu fazia parte do comercial lá, eu nem era eu era dentista formada, mas lá eu prestava o serviço no comercial. Uhum. A odontopediatra se mudou e o dono falou, você não gosta de atender criança? Eu falei, não, eu gosto. Você não quer ficar aqui atendendo só as crianças? Nesse momento eu parei de atender os adultos. E quando ficou bem sério, eu entendi que eu tinha que, então, me especializar. Uau. Aí eu fui para a USP, fiz a minha pós-graduação, participo anualmente de muitos congressos, né? Sim. Muitos cursos ainda faço, né? E entrando na segunda parte da sua pergunta... Peraí, que eu tenho uma chave que você entregou aqui que eu quero entregar para você, uma dose de coragem. Presta atenção, pega aí. Você falou uma coisa que mexe muito comigo, porque assim, eu sempre admirei aquelas pessoas que falam assim, gente, desde criança eu sempre sonhei em ser advogado. Desde criança eu sempre sonhei em trabalhar com marketing, ou desde criança eu sempre sonhei em ser professora. Gente, eu nunca me vi assim. Nem eu. Porque eu já quis ser professora, arquiteta, então assim, eu já quis ser muitas coisas. E sempre foi um conflito pra mim, porque eu achava assim, eu não vou dar certo na vida, porque quem dá certo na vida é aquela pessoa que desde criança tem um objetivo e trabalha por aquele objetivo, né? Então, você falou que o seu objetivo era fazer medicina. Por N motivos não foi possível. Você conseguiu uma porta para odonto, teve que lidar com a frustração, mas rapidamente você falou, preciso estudar, quero fazer, vou me formar, e, né, superou a frustração, ajustou o plano, a rota, e no meio do caminho você não tinha o ideal de trabalhar com criança, teve uma primeira experiência, isso te abriu, né, uma possibilidade vinculada a propósito e traz você hoje para quem você é, para aquilo que você faz, para o propósito que você exerce. Então, dose de coragem para você, mulher. Às vezes você vai precisar adaptar o seu plano, a sua rota. Você vai precisar se ajustar. Você vai se frustrar. Eu já me frustrei várias vezes, ela também. Então, você vai ter que encarar a frustração de frente, né, Fabi? Sim. Mas é se refazer rápido, levanta, sabe? Pensa num outro plano, se refaz, se ajusta e continua. E nem sempre o nosso propósito, ele vem embalado numa caixa de presente com um manual do que você vai fazer passo a passo. Aliás, comigo nunca. A minoria das vezes vai ser assim, né, Fabi? Como que o seu propósito, você foi descobrindo esse propósito profissional? Fazendo, executando, testando. Começa atendendo de um jeito, vou atender criança, vou entender de outro, vou experimentar isso no campo. Então, essa experiência e essa prática traz, né, a convicção, traz a segurança, vai construindo isso dentro da gente. Então, dose de coragem para você aí, ó. Às vezes o que você está precisando é ir para o campo, ir para a prática, executar, fazer, porque é lá que você vai se lapidando, né, Fabi? Sim, começar, né, Fabi? E assim, eu sou muito focada em resultado. Acho que um ponto importante é esse, porque eu entendia que eu fui tendo resultados dentro daquilo que eu queria através da odontopediatria, né? Então, não só aquela entrega, que é o propósito, que é fundamental, mas eu fui tendo resultados. Sim. E entendendo que isso me destacava também de um jeito, né? Até hoje, porque é muito difícil o odontopediatra, né? Toda mãe que eu encontro em qualquer lugar, porque onde eu estiver, eu conto para todo mundo que eu sou odontopediatra. É isso aí. E as mães falam, nossa, eu tô procurando, como é difícil, né? Então ali eu falo, cara, eu escolhi a área certa, escolhi o nicho certo. E é isso, vambora. E se eu te falar, Fabi, que até quase o fim da faculdade de odonto, eu ainda não tinha me encontrado. Eu sabia que eu não queria pediatria, mas eu não tinha ainda essa clareza e eu ainda pensava, um dia acho que ainda vou fazer a medicina. Só que você vê como é importante a gente entender, às vezes, até por que a gente quer algo. Sim. Né? Lendo o livro da Michelle Obama,
Nas primeiras páginas ela fala assim que ela falava que ela queria ser médica também, ou advogada, alguma coisa assim, porque ela percebeu rapidamente que os adultos se empolgavam muito quando ela falava isso. Olha então só. Era uma forma dela ser aceita, validada, vista, validada. Se sentir importante. Cara, quando eu li isso, eu falei, tem muito a ver. Por que será que eu falava que eu queria ser médica, né? E hoje, como adulta, olhando, eu falo, acho que nem teria muito a ver com o estilo de vida que eu tenho hoje, né? Com mais liberdade, focada em tempo com a minha família, porque o médico, ele tem um nível de entrega muito alto. Muito grande, sim. Né? Então, aí depois você vai entendendo. Mas se a gente quiser muito entender tudo para depois fazer, você fica paralisado. Sim, é isso então, mesmo. É seguir, é ir sentindo, né? Ter essa sensibilidade. Entender um pouco do mercado, entender um pouco até do que você quer, né? Sim. Você sempre brinca, né? Sempre que a gente tem uma reunião séria, você já fala pra mim, ei, o que você quer? que você quer? E eu falo pra ela, gente, para com essa pergunta, porque às vezes eu não sei ainda o que eu quero, né? É uma pergunta que desafia, né? Desafia. O que você quer aí, minha filha? O que você quer, corajosa? Pensa aí no que você quer. Porque decidir o que você quer envolve muita coisa. Envolve você tomar a responsabilidade da sua vida, né? Enquanto eu não sei o que eu quero, eu vou viver no fluxo. Agora, quando você decide um ponto e um alvo, ou você se mexe, ou você amarga a frustração de que você não tá fazendo nada para chegar ali. Porque até para querer, a gente quer um álibi. Então, assim, eu quero isso porque é isso. Eu não quero isso. Não, assume que você quer e vai. Dando certo ou errado, no final você bate no peito e fala, foi minha escolha. É isso. Isso é ser autorresponsável. Total. Então, decide o que você quer. Tem que ter uma coragem para ser autorresponsável. Tem que ter peito. Tem que ter. Porque aí você, de fato, tem que assumir o sucesso ou insucesso dessa decisão. Eu falo que não tem decisão de insucesso, é tudo aprendizado, né? Vambora. Isso. Mas é minha responsabilidade, eu tenho que assumir isso, né? E é muito mais fácil terceirizar, delegar, colocar isso na conta de qualquer pessoa, menos na sua. Sim, e hoje se fala muito sobre empoderamento, né? Que é algo que a gente nem compactua muito. Sim. Mas eu acho que talvez um bom sinal de empoderamento seria isso. Você começar sendo autorresponsável. Sim, com certeza. Né? E deixar de trazer, porque a minha história, até a gente traz muito a questão da mulher, né? Toda a história que a mulher viveu, de sofrimento e tal, de anulação. Mas você pegar tudo isso e falar, mas ainda assim eu tô no controle. Sim. E hoje eu decido o que eu quero. Eu decido pra onde eu vou, eu decido, né? Não é nada externo que vai interferir naquilo que eu quero de fato. Sim. E conta pra gente como que o empreendedorismo aconteceu na sua vida. Porque aí você tem uma jornada como, né, se formando, se especializando e tudo mais. E aí você decide, então, trabalhar, né, montar o seu consultório, começar a trabalhar ali e, de fato, empreender. Como que isso aconteceu na sua vida? Tá, eu tenho 16 anos de formada, Fabi. Quando eu tomei essa decisão, eu ia completar, tava com 8 anos de formada. Na minha família eu já tenho, né, o meu pai sempre foi comerciante, o meu avô, apesar de funcionário público, sempre vendeu, eu tenho essa lembrança, sapato, churrasquinho, roupa, tudo, né? Então isso pra mim era muito familiar, essa ideia de vender alguma coisa. Inclusive posso abrir um parênteses aqui. Total. Com 8 anos de idade, mesmo meu pai nessa época tendo uma condição financeira muito boa, eu pedi pra ele pra montar um caixote na feira pra eu vender lápis e apontador. Uau! Porque eu já entendia que o dinheiro vinha de vender alguma coisa, porque era como eu via meu pai conseguindo esse dinheiro. Que incrível. Agora deixa eu fazer um parênteses em cima do seu parênteses. Sim, parênteses do parênteses. Sim. Mulher que tem filho, presta atenção, seus filhos dão sinais, entendeu? Com 8 anos ela não precisava, mas ela pediu pro pai para botar um caixote para ela vender lápis e apontador porque ela queria fazer dinheiro. Os nossos filhos, eles dão sinais. A personalidade deles, os dons, os talentos. Por isso que a gente não negocia negociável. Porque você tem que ser uma mulher de sucesso profissional, mas olha para dentro de casa, enxerga os sinais, aquilo que os seus filhos estão falando sem falar. Na atitude, né? Pedindo um espaço como esse. Opa, deixa eu entender aqui o que uma menina de 8 anos quer fazer com caixote na feira vendendo lápis e apontador. Money. Produzir. Money, né? Foco no resultado, né? Sim. Já tinha uma visão
empreendedor e diferente, né? Sim. Então, quem me impulsionou muito foi o Silas. Por isso que eu falo, gente, um homem. Porque ele nem via tanto o lado do negócio, mas ele via o seu talento. Meu talento. Ele falava, você é muito boa, o jeito que você faz é diferente. E na minha cabeça, né? Eu pensava, é que ele não conhece outras pessoas que fazem isso e ele é meu marido, né? Ou eu pensava assim, é porque ele não é dentista, ele não entende a complexidade que é você ter um negócio nessa área. De alguma forma você invalidava. Aquilo que ele estava enxergando em você, você não dava voz àquilo. Eu entendia que sim, eu assim, recebia muitos elogios sobre o que eu fazia, tudo, mas eu não achava que isso era suficiente para se tornar um negócio, né? Porque é um pouco diferente, e de fato é, né? Sim. Depois a gente entende que é. E o que eu via também, Fabi, os donos de clínica, das clínicas que eu trabalhei, eles trabalhavam 14, 16 horas por dia, e geralmente atendendo, tá? E você fala, não quero isso pra mim. Eu falava, Deus me livre, porque além disso, eles sempre reclamavam muito que não tinha nunca dinheiro. Tá. Aí eu falava, então, pra quê? E aí tinha um outro ponto, muita burocracia, ter um consultório é bem difícil no Brasil, é muito burocrático. E aí entrava um outro aspecto, né? O fato de eu fazer odontopediatria. Tá. Porque aí eu ouvia dos próprios colegas, olha, não dá dinheiro, você nunca vai funciona. conseguir sustentar um consultório sendo odontopediatra, porque não dá dinheiro, sabe? É a área mais marginalizada da odontologia, né? Porque como as pessoas veem, não, cirurgião, o implantodontista, agora tá em alta a harmonização facial, então, se você fizer isso. E aí eu tinha todos esses bloqueios, né? E aí, através de um processo de autoconhecimento, né, com muito incentivo do Silas, parece, como o pessoal fala, que virou uma chave. E um dia eu falei, não, eu sou capaz de fazer isso. Então, eu vou entender por que eles trabalham tanto e não tem retorno. Então, desde cedo, aí decidimos, vendemos um carro que a gente tinha na época, dinheiro não tinha. Coragem tinha. Tinha coragem, vambora. E tinha muito apoio, né, do Silas. Tínhamos um carro, a gente vendeu esse carro, então, e compramos alguns equipamentos financiados, aluguei um espaço e fui. E o que eu entendi, eu preciso entender sobre esse negócio. Tá. Isso acho que foi um dos diferenciais, porque é isso, se você faz um bolo muito bem feito, não necessariamente você vai tocar uma confeitaria. Se você faz uma comida muito bem feita, não necessariamente você vai ser uma boa dona de um restaurante. E eu entendi isso muito rápido. Legal. Então eu deixei toda segunda-feira para fazer a gestão das dívidas, né? Porque no começo dos investimentos, para ficar mais, né? E toda segunda eu deixava para olhar para isso, olhar esses números, olhar o que precisava de dinheiro, sem nem ter tanta experiência ou conhecimento para isso. E aí fui para o Sebrae, fui fazer cursos do Sebrae, fiz vários cursos. E aí foi nesse meio tempo que a gente se conheceu. Sim. Que aí, né... Eu ficaria aqui horas falando o quanto você contribuiu para isso, né? Quem nos conhece pessoalmente sabe que essa história é verdade, né? O quanto ter te conhecido fez diferença, porque desde sempre você me olhou nos olhos, confiou naquilo que Deus tinha colocado na minha vida, né? Eu até me emociono, porque eu tô juntando aqui uma coisa na outra, mas vai dar certo, tá? No final vocês vão entender. Eu lembro que a gente se conheceu através de um amigo em comum. Sim. E ele falou, acho que faz sentido o momento que vocês estão vivendo. E a gente fez uma reunião, acho que você lembra disso, né? Lembro bem. Há 7 anos atrás. Numa sala como essa, você apresentou um projeto incrível, assim, né? E me apresentou um orçamento de uma consultoria que você poderia prestar para mim. E eu fui bem sincera, eu falei, nossa... Eu não imaginava que era esse valor. Eu não imaginava que eu estava tão ainda embrionária no comecinho,
não tenho como investir isso, e você olhou pra mim e falou, então esteja aqui, perto. Vai dar certo, vai dar tudo certo. Na época vocês ofereciam muitos cursos gratuitos, né? Lá na Paulista, no escritório. E eu comecei a fazer isso, né? Então, mais um ponto importante. Mesmo não tendo recurso para aquilo que eu sabia que eu precisava, eu fui fazendo o que dava. Sim. Né? Então, você lembra? Não faltava em nenhum curso gratuito. Tava em todos. O que você falava, faz tal exercício, você eu fazia. Executava, aplicava. Lê tal livro. E eu fui fazendo isso, e isso foi me dando corpo. E eu me lembro que em um ano, a gente praticamente, assim, dobrou o faturamento ou mais e nos tornamos um case de sucesso lá pro Sebrae. Eu comecei a ser convidada até para dar palestra no Sebrae, né? E eu, meu Deus, né? Para falar com os dentistas lá. E foi assim, tá? Então, só para contar como eu decidi empreender, também não era uma convicção. Sim. Mas eu entendia que era um caminho. Tive pessoas também que me ajudaram a ir para esse caminho. Que legal. Né? Então, entendendo que eu acho que se a gente pode extrair algum ponto importante, entendendo o que eu preciso para chegar onde eu quero. Ô Fabi, pensando em tudo isso que você compartilhou até agora, qual que é o maior ou são os maiores desafios de empreender, de fazer essa transição? O que você considera, ou quais foram, quais têm sido? Tá. Eu acho que, no geral, Fabi, entender que é uma outra dinâmica. Você tem que mudar a cabeça e entender, cara, agora eu sou responsável por tudo. E são muitos detalhes, né? Eu acho que um dos maiores desafios é a gestão de pessoas, né? Que a gente tem que estar muito bem. O seu negócio é um resultado de quem você é. Se você não estiver bem emocionalmente, o seu negócio não vai fluir. Quantas pessoas você lidera hoje? 15 pessoas. 15. Uau, então você sai de uma realidade que você trabalha praticamente sozinha, né, e vai para uma realidade que você tem 15 pessoas ali dentro da tua operação e que demanda, né, processo, feedback, orientação, contratação o tempo inteiro, né? Isso. Eu acho que no começo era essa ansiedade de vou ter o valor para pagar as contas, né? Tá, cheguei um ano, até a gente teve uma reunião, quando foi um ano teve a festa de comemoração e eu cheguei lá assim, aí você não tá feliz, né? Cadê o sorriso, tal? Por que você tá assim? Parei pra pensar, falei, tá, cheguei em um ano, mas quem garante que eu vou conseguir chegar hoje, no caso, em 7? Então, no começo, acho que é mais essa ansiedade de não tem o valor ali garantido todo mês. Eu tenho que fazer esse dinheiro. Então, isso gera uma certa ansiedade. Eu acho que esse é um desafio. E agora, no momento que eu tô vivendo, é a gestão de pessoas. Porque é lidar com o emocional do outro, né? Lidar com o seu emocional e com o outro. E um ponto também importante é você não ter medo das demandas, dos problemas. Porque quando você empreende, todo dia vai surgir uma questão. Né? E se você fica muito... né? Agora mesmo eu vim resolvendo uma coisa no carro ali, que antes isso me geraria muita ansiedade. O medo do cliente ficar insatisfeito. E eu ficava equilibrando tudo para nada de errado acontecer. Hoje eu entendo que não. Vai acontecer, faz parte. O negócio é eu consertar muito rápido, me desculpar, responder o cliente, ajustar e seguir. Perfeito. Então, dicas super importantes aí pra você, corajosa. Fabi, como que a maternidade aconteceu? Como que você equilibra os seus multipapéis de família, casa, igreja, trabalho, tudo isso acontecendo junto? Tá, antes não era um desejo, mais uma coisa. Devido às muitas questões emocionais, medos, tudo, não sabia se eu ia ser mãe ou não. Deus trouxe esse desejo pro meu coração, através da sua vida, né? A gente fazendo os processos, mentoria individual. Fui me conhecendo, Deus colocou o desejo no meu coração. Minha filha chegou num momento maravilhoso, foi muito leve a minha gestação. Eu trabalhei a gestação toda, porque eu entendia que ter filho ia acabar com a minha vida, tá? Tô sendo bem sincera. Antes. Era a crença que você tinha. A crença que eu tinha. Eu falava, por que uma pessoa tem um filho? Porque filho é só custo, isso é forte, trabalho, né? Quando chega no final das contas, o filho se torna adulto e você vai embora, ele é um ingrato, a maioria não cuida do pai e da mãe, e eu tinha isso, eu falava, não tem porquê, não via porquê.
Mas não, Deus mudou tudo, a Abby chegou, né? Ela é linda, maravilhosa. E justamente o que me motivou, e a época que eu mais prosperei foi quando ela nasceu. Isso é Uau. importante dizer. Coisa linda. Porque foi quando eu deixei de atender, né? Lidei ali com o meu ego, tive que descobrir minha identidade para entender quem eu era no meio de tudo isso. Sim. Porque eu sempre associei o fazer e os meus resultados a quem eu era. Sim. E eu comecei, porque eu não dava o devido valor à maternidade. Então eu não entendia que, se eu fizer só isso, que valor eu vou ter? E Deus trabalhou tudo isso no meu coração, as coisas se ajeitaram. Eu entendi que eu poderia trazer pessoas melhores do que eu até, para compor dar espaço para essas pessoas. Dar espaço para quem estava começando e tinha o desejo de aprender comigo. E foi o que eu fiz. Então eu passei a ter uma equipe, criei um método em que eu ensinava para essas pessoas, olha, eu faço assim e aqui todo mundo precisa fazer minimamente dessa forma. E foi assim, construindo uma equipe que hoje eu lidero, né, há 4 anos, então eu não atendo mais e consigo fazer a gestão do negócio. Então é bem tranquilo, entre aspas, porque eu consigo ter tempo para ficar com a minha filha enquanto ela está na escola. A escola foi uma opção para mim, tá? Desde cedo, porque eu entendia também que era o momento que eu tinha para fazer o que eu precisava. Sim. Então, enquanto ela está na escola, eu trabalho, né? Antes eu virava noites e noites, porque no começo do negócio é assim, demanda muito. Hoje eu entendo que não é mais o momento. Então, quando ela chega, eu paro, fico com ela, trabalho, e como meu marido é meu sócio, então a gente também tá sempre juntos, acabamos, acho que o nosso desafio hoje é separar a vida, né, profissional do casamento, mas tudo tá caminhando bem. Exigiu essa reorganização, né, dos seus papéis, de dar espaço para as pessoas crescerem, de você vir para a gestão, para possibilitar esse crescimento do negócio da sua família, né? Exato, e cresceu, viu? Cresceu bastante. Valeu a pena, né? Muito. Agora, Fabi, conta pra gente sobre ser uma dentista humanitária, que é uma das coisas que quando a gente se conheceu me impactou muito, e que de alguma forma dentro da sua clínica isso continua acontecendo, né? Quando você atende autistas, crianças também com deficiência, enfim, com várias limitações, ou você acolhe uma família ali, uma mãe, como eu já vi isso acontecer algumas vezes, já tive esse privilégio, né? Que é além de um atendimento, né? Você consegue olhar a família, as pessoas, isso para mim também é missões. Né? Seja fazer uma viagem para os lugares que você já foi, você pode contar, ou ali no seu campo de trabalho transformar aquilo num ambiente que gera acolhimento, transformação e impacto na vida de um cliente ou de alguém que a gente está doando, né, o nosso tempo. Então, o que é missões para você? O que é ser uma dentista humanitária? O que é fazer missões para você nesse campo profissional? Legal. Ser uma dentista humanitária, né, ou fazer missões é um privilégio, uma honra que Deus me dá de fazer parte daquilo que Ele mesmo está fazendo na Terra. Porque Deus está amando, Deus está se movendo, Deus está impactando pessoas. E aí quando Ele me convida para isso, eu falo, uau, eu vou fazer parte de tudo isso. Né? Então para mim é uma honra muito grande. Eu entendi em 2012, quando eu fui para uma viagem no Amazonas, o que era missão. Porque eu entendia antes que missão era aquela irmãzinha, né, do coque, missionária, né, que canta na igreja. Não entendia o que era o ID de Jesus, eu não entendia. E você foi lá para o Amazonas para atender as crianças? Eu fui para um projeto que a nossa igreja tem lá e meio perdida. Eles falaram, você é dentista, você pode ir. Mas fui, não levei nada, eu nem entendia como isso ia fluir. Aí lá, Deus me mostrou, olha, a missão é para todo cristão, o ID é para todo cristão. A missão não é viajar, não é necessariamente sair do seu lugar. A missão, ela começa onde você está e termina onde Deus quiser te levar, né? Tanto que depois do Amazonas eu fui para o Maranhão, fui para o Pará, para o Maranhão eu já fui 2 vezes, né? Foram missões muito impactantes, conhecer o norte, nordeste do nosso país, assim, mudou muito a minha cabeça sobre o mundo em que eu tô inserida, que eu achava que era só o meu mundo. E depois disso, Deus nos deu a oportunidade de ir para Moçambique. Fomos para a Índia, para o Nepal. E você vê, Fabi, te contando aqui, eu tô me ouvindo, nenhuma dessas coisas um dia eu orei e falei, Deus, me dá, me leva, quero ir para a Índia. Como você falou, para algumas pessoas é assim, esse desejo já nasce.
Mas comigo foi muito assim. Quando As coisas foram acontecendo. Eu tava lá, recebi um convite, né? Então, Índia, Nepal, fui também pro Haiti, né? Foi bem marcante, onde eu pude então exercer, né? Amar as pessoas através da tal profissão que eu nem sabia que eu queria, que eu nem sabia que eu amava. Uau. Né? E o Silas sempre fala, uma enfermeira, ela pode até fazer às vezes de um médico, e aqui, claro, com todo respeito, né, ao quanto essa pessoa se qualifica, Claro. mas às vezes uma enfermeira ali no campo, na falta do médico, ela vai dar uma medicação, vai Sim. aferir uma pressão, ele fala, mas o dentista não. O dentista é algo muito específico. Sim. E você como odontopediatra, né? Uhum. Então eu vejo como muito especial poder alcançar Legal. essas vidas através da profissão que Deus me deu. E isso se estende, como eu falei, a missão começa onde a gente tá e termina onde Deus quiser. E Sim. hoje eu tô num momento, depois que a Abby nasceu, não viajei mais para nenhum outro país. Esse ano eu recebi um convite para a Indonésia. A gente Uau. tá vendo se vai conseguir ir ou não, mas a partir do ano que vem quero continuar as viagens, fazer o que eu já fazia, que eu amo, junto com ela, inclusive. Sim. Mas nesse período em que ela é pequenininha, eu tenho feito a missão na janelinha, Uau. né, impactando os meus colaboradores, né, através do que Deus coloca na minha vida. Não é sobre mim, é sobre o que Deus colocou na nossa mão, né? Sim. Então, impactando ali os colaboradores, as famílias que chegam. Para nós é inegociável ali o acolhimento, o respeito, né? O amor, o olhar para cada família de maneira individualizada. Então, hoje eu sigo fazendo a missão dessa forma. Muito lindo. Ficaríamos horas aqui Ai, nessa conversa ficaria. que passou muito rápido. Muito! Estamos chegando ao final, mas eu queria fazer duas coisas com você. Primeiro, que você desse um conselho para essa mulher que está nesse momento de talvez de transição, né? Tá sem coragem, tá querendo empreender. E para essa mulher que talvez possa enxergar o trabalho dela também como um campo de missões, como você faz isso, tanto no campo, né, indo a quem precisa, ou transformando o seu lugar de trabalho, a sua ferramenta de trabalho nesse lugar. Então, que conselho você deixaria para essas corajosas? E depois a gente vai fazer um bate-bola aqui, espontâneo, tá? Vai ser ótimo. Olha, o seu propósito você cumpre sendo quem você é. Não é sobre o que você faz. E eu entendi isso claramente. O que você faz é só um momento. Uma ferramenta, Uma né? ferramenta é um estado do que você está vivendo naquele momento. Então, assim, se conheça. Entenda quem Deus é. Entenda quem você é. Isaías, quando ele olha para Deus no seu alto sublime trono, ele vê a santidade de Deus. E aquilo entra profundamente no coração dele. Ele fala, meu Deus é santo. Então eu sou um pecador e eu preciso me arrepender. Então faça isso. Entenda quem Deus é, a grandeza dele, o amor dele por você. Entenda quem você é. Isso vai refletir em qualquer coisa que você fizer. Né? Se você puder unir um propósito, algo bem legal do seu coração, o pessoal fala business core, né? Se você puder unir isso, perfeito. Maravilha. Sua família estiver junto, beleza, vai ser. Se não der, tudo bem também. Entenda o que é o mercado, as necessidades do mercado. Talvez você vai prestar um serviço que as pessoas precisam e isso vai te dar o retorno financeiro e você vai viver quem você é naquele negócio mesmo e vai impactar vidas, porque não é sobre o que você faz, é sobre quem você é. É isso. Eu acho que esse é o meu maior conselho. Uau, muito bom, muito bom. Vamos lá. Palavras, Vamos lá. responde aquilo que vier no seu coração e na sua mente, espontâneo, tá bom? Tá bom. Deus. Ai, é o autor e consumador da minha fé. Família. Meu porto seguro. Trabalho. Para minha vida, muito importante, tem um papel importante na minha vida em relação aos meus resultados. Um livro. Um livro sobre empreendedorismo, trabalho 4 horas por semana. Legal. Me ajudou muito. Um filme que marcou você, o seu coração. Estrelas Além do Tempo. É lindo demais também. Qual que é a sua cor preferida? Verde. Inclusive, estamos de verde aqui, mulherada. Coincidência. Se você tivesse 1 minuto a atenção de todas as mulheres do mundo, o que você diria para elas? Por 1 minuto. Todas elas olhando para você e te ouvindo. Uau. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Uau. Ser corajosa é? Amar a Deus sobre todas as coisas e seguir naquilo que Ele tem para você.
Uau! E com essa frase nós concluímos esse episódio maravilhoso. Eu quero te agradecer pelo seu tempo, pelo seu sim, por você estar aqui compartilhando e transbordando na vida de tantas mulheres, contando a sua história, enchendo o coração de muita gente de coragem, de fé, nesse avanço na sua jornada. Eu tenho muito orgulho de você, da sua jornada, da sua trajetória, e estou muito feliz de ter recebido você aqui. Se você tá aí e você recebeu tudo isso, alguma coisa fez sentido para você, muita coisa fez sentido para você, eu quero que você compartilhe esse episódio, que você compartilhe esse conteúdo com o máximo de mulheres que você conseguir, e quero convidar você a estar aqui no próximo episódio, sentada nessa mesa, compartilhando de doses de coragem, e eu tenho certeza que a tua jornada vai ser muito mais feliz, sendo uma mulher corajosa, intencional, firme no seu propósito. Fabi, tem um presente para você, um mimo. Obrigada. Muito obrigada. A sua caneca Dose de Coragem você leva. E se você quiser conhecer mais sobre o trabalho da Fabi, Janelinha Odontopediatria, segue lá nas redes sociais, entre em contato com ela. Ela sempre está nos nossos cursos, nos nossos treinamentos, então a hora que você estiver lá também, chama ela para conversar, fala com ela, comenta aqui se você gostou desse episódio, qual foi a chave mais importante para você, e seguimos nessa jornada de coragem. Fabi, sua fala final, seus agradecimentos. Fabi, obrigada. Obrigada pela sua generosidade. A gente vai chorar, né? Não tem como. Corajosas também choram. Obrigada pela sua entrega, porque através de você viver aquilo que Deus tem pra você, a minha vida foi transformada. Amém. Obrigada pela sua amizade, pela sua generosidade. Pra mim é uma honra caminhar com você. Você sabe disso, que eu te falo isso sempre. No offline. Te amo, tá? Eu também te amo. Muito obrigada pela honra de me permitir caminhar ao seu lado. Tá. E com lágrimas terminamos esse episódio. Que Deus te abençoe, muita coragem na sua jornada, e nos vemos nos próximos. Aê!